Vamos com a dupla dinâmica? Rodrigo Orengo, direto de Brasília, com as notícias de política. Boa tarde, Orengo. Muito boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. E Juliana Rosa, com a economia aqui, falando de dentro do nosso estúdio, da Rádio Band News FM. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Adriana, Frumento, Orengo. É sempre bom estar com essa turma aqui. Vamos começar lá pelo Orengo, para a gente falar do bate-rebate aí no mundo da política. O presidente da Câmara, Hugo Motta, fez uma publicação hoje cedo de uma opinião bastante forte em relação aos gastos públicos, que a Ju já vai comentar, mas quero o bastidor primeiro aqui com o Orengo, porque ele disse que não adianta o governo acelerar na gastança. E temos aí, inclusive, o Twitter dele, depois a gente lê na íntegra o que ele postou. Mas que não adianta o governo acelerar na gastança e depois botar o volante na mão do Congresso para o Congresso dirigir esse carro. Foi esse o sentido do que o Hugo Motta disse num bate-rebate aí, inclusive, com o ministro da Fazenda, né, Orengo? E animou a oposição, viu, Adriana? Por quê? Porque a oposição vai tentar assustar essa decisão do governo por um decreto legislativo, um projeto de decreto legislativo. Já apresentou um na Câmara e outro no Senado. Agora, para votar uma proposta como essa, precisa, claro, de adesão da mesa diretora. Mas a oposição já começou a fazer barulho e está usando essa manifestação do presidente da Câmara, Hugo Motta, para mostrar, olha, o Congresso precisa se posicionar. E repetindo, inclusive uma parte da manifestação dele que diz o seguinte: o Brasil não precisa de mais impostos, precisa de menos desperdício. Agora, é difícil imaginar que o governo, com uma base, mesmo que seja uma base fragilizada, vai deixar o Congresso Nacional sustar, por meio de decreto legislativo lá no Parlamento, uma matéria dessa magnitude, até porque criaria ali uma crise institucional entre os poderes. Na prática, tecnicamente, o Congresso não precisaria autorizar, mas a oposição, claro, quer levar esse assunto para o Parlamento, quer arrastar esse tema, até porque tem poucos temas que geram mais barulho, né, do que aumento de imposto. Agora, até passando uma bola para a Juliana, né, o Congresso Nacional poderia ajudar também, né, quando fala que o Brasil precisa de menos desperdício, né, tem algumas pautas aqui que estão no Congresso Nacional que há algum tempo o Congresso não avança na discussão. Uma delas é o fim dos supersalários. Até hoje está parada essa matéria aqui no Congresso Nacional, né, e por enquanto sem perspectiva de análise. O presidente da Câmara, Hugo Motta, como disse aí o Orengo nesse tweet que a Adriana citou, ele diz exatamente: lembrando o que disse logo que assumi, o Estado não gera riqueza, consome, e quem paga essa conta é a sociedade. A Câmara tem sido parceira do Brasil, ajudando a aprovar os bons projetos que chegam do Executivo, e assim continuaremos, mas quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. O Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. O Brasil não precisa de mais impostos, precisa de menos desperdício. Vamos trabalhar sempre em harmonia e em defesa dos interesses do país. Já passando a bola aqui para a Ju, basicamente o que o presidente da Câmara está fazendo, Ju, é dizer que não cabe mais imposto no bolso do brasileiro, reverberando aí o que a opinião pública já deu várias provas para o governo, mas aí o Orengo faz a provocação muito bem feita de que aí a contribuição do Congresso nisso tudo. Não, gente, é vexatório, né? Porque, obviamente, o Congresso faz parte do problema, que é não conseguir contribuir para evitar o aumento da carga tributária, que é o que a gente vive no Brasil há muito tempo. Então, hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a falar sobre a questão do IOF, porque o aumento do imposto, ele voltou atrás numa parte e ficou faltando 2 bilhões agora para fechar a conta. E aí, ele foi questionado hoje, vocês vão cortar gasto em 2 bilhões ou vão aumentar outro tipo de imposto, aumentar a arrecadação em 2 bi? Ele falou, olha, até o final da semana a gente vai responder. Mas trazendo de novo a discussão de que os outros poderes também têm que contribuir nesse debate. E isso é verdade. No fundo, ninguém quer abrir mão do seu gasto, né? Essa é a questão. A gente tem, se a gente for olhar o executivo, que é o governo federal, ele, na hora que anunciou essas medidas de corte de gastos e aumento de receita, no fundo, ficou muito claro que o governo quer equilibrar as contas às nossas custas, aumentando carga tributária. Houve um anúncio ilusório, porque cortou, na prática, 20, tá, efeito líquido, 20 bi, e anunciou um aumento de imposto de 20 bi. Então, foi um corte ilusório. E quando você olha, de fato, aqui para o orçamento, o Congresso Nacional, ele está gastando uma aberração.
se comparar com outros países, nenhum país do mundo gasta tanto com fundo eleitoral, com emendas parlamentares, com ineficiência, obras que muitas são sem transparência. E vamos colocar o judiciário também nessa roda, já que é hora de dar nome aos bois. O judiciário é o judiciário mais caro do mundo. Tem um levantamento do Tesouro Nacional que mostra que o gasto do judiciário no Brasil é maior do que qualquer país do mundo. É um levantamento com mais de 50 países. Em nenhum lugar do mundo o judiciário tem 2 meses de férias, tem 500 mil penduricalhos, como o Orengo lembrou, que é uma proposta do governo de diminuir o número de penduricalhos, e a proposta está parada no Congresso, né? Então, no fundo, a gente sabe muito bem onde é que estão os gastos que precisam ser cortados e ninguém quer cortar. Nem o governo federal, nem o Congresso, nem o judiciário. Essa é a verdade. E aí quem paga essa conta? Nós, sempre, né? Temos a maior carga tributária. Certamente, se comparar com qualquer país, ninguém similar ao nosso tem carga parecida e pior, né? É carga tributária alta com serviço ineficiente, né? E para a gente concluir, Orengo, ninguém quer posar, aparecer na foto do problema. Todo mundo quer aparecer na foto da solução, né? Todo mundo quer fazer de conta que está ajudando, está na solução, não no problema. É verdade, né? Ninguém assume aí essa responsabilidade de cortar na carne, de reduzir despesas. Agora, foi importante a Ju lembrar do judiciário, porque essa matéria do IOF, ela tem um caminho também que pode parar lá no judiciário, tanto no Superior Tribunal de Justiça como no Supremo Tribunal Federal. A oposição estava desenhando, inclusive, uma reação. A primeira é dentro do Congresso, tentar aprovar lá esse projeto de decreto legislativo, sustar essa medida, mas no caminho político ele é mais difícil, mas já está preparando também ações ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a matéria tributária é muito complexa e as empresas alegam precisam de previsibilidade. Então, ações vão chegar à Justiça, primeiro, para tirar dúvidas, né, sobre esses aumentos no IOF, de segmentos ali e operações financeiras, mas também matérias da oposição que vão chegar ao Supremo. Então, mais uma vez, um assunto que deve ser judicializado. E a Ju encerra rapidamente para a gente, por favor, Ju, com o Haddad também mandando recado para o Congresso, né? Pois é. O que a gente vê é aquela batata quente, né? Não tá comigo, toma para você. Não, comigo não tá. E ninguém quer resolver o problema a fundo. E a gente fica preso nessa discussão que é eterna no Brasil de como é que a gente consegue diminuir a carga tributária e conseguimos ter serviços mais eficientes. Educação de qualidade, saúde, segurança, transporte. A gente deveria estar nesse nível de discussão, mas fica todo mundo fingindo que o problema é do outro. Comigo não está. Se você olhar, tá com todo mundo o problema, mas ninguém quer resolver, né, Adriana? É isso. Gente, quando eu falo que a dupla é dinâmica, eu tô sendo discreta nos elogios, viu? É que em dia de Ancelotti, o juiz Frumento tá brabo com o relógio, que ele dá uma olhadinha assim de canto de olho para mim, que eu já entendi tudo. Tem que ir pro intervalo. Obrigada, viu, Orengo? Obrigada. Valeu, até mais. Obrigada, Ju.